Continuando com as nossas definições de conceitos em sistemas, vamos agora falar sobre as redes, memórias coletivas, os conceitos de complexidade e escala, né, o binômio complexidade e escala, e também a evolução, competição e cooperação como parte dos sistemas em evolução. Os padrões cerebrais são muito similares aos padrões de pessoas interagindo na sociedade, né? Vamos pensar que no cérebro os neurônios eles funcionam como se fossem indivíduos, né? Os elementos do sistema. Obviamente, os padrões cerebrais são bem mais complexos do que aqueles padrões que a gente viu anteriormente de vizinho mais próximo, né? No exemplo das pintas, das manchas dos animais, dos Pokémon e aquela coisa toda. Então, quando a gente tem uma célula nervosa, né, o sistema nervoso, eu tomo uma martelada lá na ponta do dedo do pé, o cérebro é avisado imediatamente porque existe uma rede, né? Então aquilo ali não vem assim, informação vizinho por vizinho, não. A coisa funciona de maneira praticamente instantânea. Então a mesma coisa, se a gente fizer uma analogia com uma cidade e a gente pensar nos neurônios fazendo liga-desliga das sinapses com os interruptores, as lâmpadas, né, as luzes da cidade, existe uma rede que está fazendo essa informação fluir por toda a cidade e na hora que eu ligar ou desligar, alguma coisa vai acontecer sistematicamente. Por exemplo, nas cidades modernas, quando chega o pôr do sol, as coisas começam a se iluminar automaticamente a recíproca é verdadeira quando nasce o dia. Então, uma rede, e aí nós vamos para o fenômeno da memória. Né? Por quê? No cérebro humano, esse padrão liga e desliga, né, que forma as sinapses dos neurônios, está muito relacionado lá com a nossa criação, lá desde o DNA, a forma como essas sinapses vão acontecer e desempenhar a nossa evolução como ser humano já está mais ou menos pré-definida. No entanto, na medida que a gente vai crescendo, eh, a forma como essa sinapse é impressa no cérebro, né? Cada vez que você tem uma sinapse, você tem uma impressão, e algumas impressões são mais fortes do que as outras. Isso gera aquilo que se começou a chamar de memória. Então, a atividade neural provoca o fenômeno da memória. E essa memória vai nos ensinando, o processo de aprendizagem, ele é função da criação de memória, daquilo que a gente experimenta ao longo da vida. E para recuperar essa memória, né, é feita de forma associativa. Por isso que a gente, por exemplo, consegue completar uma música quando ouve o começo, desde que a gente tenha experimentado aquela música muitas vezes antes. Então, se eu perguntar para uma criança de 3, 4 anos o que vem depois de eh, ouviram do Ipiranga, o que que vem depois? Ele não vai saber, porque ele não conhece o hino nacional. Se eu perguntar isso para um cidadão da Tunísia, ele também não vai saber, porque ele não está acostumado com o hino nacional brasileiro. Agora, a maioria, grande maioria, esmagadora maioria dos cidadãos brasileiros, adultos, de preferência formados, eles vão saber que vem, ouviram do Ipiranga as margens plásticas. Por quê? É memória associativa, eu não preciso ouvir tudo para completar, porque alguma coisa eu já sei. E aí, as propriedades do cérebro vão desembocar naquelas propriedades da mente, ou seja, aquilo que a mente funciona a partir, o software funciona a partir daquele hardware, vamos colocar de maneira assim. E por falar em hardware, se eu comparar, é muito comum se comparar o cérebro humano a um computador poderoso, diga-se de passagem, lá no século XIX, no início do século XIX, quando veio a Revolução Industrial, se comparava o cérebro humano a uma máquina de vapor, que era a tecnologia mais eh, desenvolvida da época. Então, hoje a gente compara com o que nós temos de mais evoluído, que é o computador,
e é muito comum fazer isso aí por causa de, por exemplo, capacidade de memória que os sistemas têm. Então, um computador moderno é capaz de armazenar muito mais informação do que cabe no nosso cérebro biológico. No entanto, se eu perguntar para o computador, completa essa linha, vamos tirar a questão aí da inteligência artificial, que existe uma outra forma de acesso, mas o computador tradicional, ele não completa essa frase do ser ou não ser, né? E nenhuma, assim como o exemplo do hino, eu preciso de um adulto estudado para entender que ser ou não ser, eis a questão, vem de Shakespeare. Para o computador, eu preciso dizer para ele: olha, é a linha 64 do ato 3 da cena 1 de Hamlet. Aí ele vai procurar exaustivamente todas as linhas até chegar na 64, todos os atos até chegar no 3, procurar na cena 1, obviamente do arquivo de Hamlet, para completar o que é aquilo ali, né? Então, no cérebro, a gente não precisa isso. Como é que funciona se o cérebro é tão menor em termos de capacidade de armazenamento do que um computador padrão? E cada vez menos. Porque no cérebro humano nós usamos essa coisa aí chamada rede compartimentada, né? Nós temos um jeito mais smart, mais esperto, mais interessante de acessar a memória. Então, por exemplo, no córtex visual, que é como a gente percebe grande parte dos fenômenos à nossa volta, nós compartimentamos tudo aquilo que nós vemos em três categorias: cor, forma e movimento. Existem objetos da mesma cor que têm diferentes formas. Existem objetos com a mesma forma, que têm diferentes cores, e existem aqueles que se movem de uma maneira ou de outra e podem ter diferentes formas e cor. Mas a gente não vai ver uma árvore andando por aí ou uma árvore cujo tronco tem a mesma cor das suas folhas e as folhas movem com o vento, mas a bola quica e o poste está parado e assim vai, né? Com essa compartimentação, a gente não precisa esgotar todas as possibilidades. Por exemplo, não existe um elefante cuja forma é de elefante, né, cuja movimento é típico de elefante, mas que tem a cor de rosa. Por quê? Porque na natureza não existe esse animal, o elefante cor-de-rosa. Por outro lado, porque nós trabalhamos com redes compartimentadas, nós nos permitimos fazer uma coisa que as máquinas que têm redes não compartimentadas não podem, porque, por exemplo, para um computador, ele iria esgotar todas as possibilidades até encontrar um elefante cor-de-rosa que não existe na prática. Se você for num safari africano, você não vai encontrar esse bicho. Por outro lado, essa compartimentação nos permite a ver o que não é possível. Daí a nossa capacidade de criatividade. A gente pode imaginar um elefante cor-de-rosa, e aí a gente pode fazer filmes de ficção, a gente pode fazer comédia, vai fazer chover canivete, vai fazer vacas voadoras, quem se lembra do filme Twister, enfim, coisas que não existem na prática, mas que são intuíveis, porque a gente extrapola a realidade para algo que não é real por causa da nossa capacidade de abstrair, né? E no final das contas, aí o nosso pensamento nada mais é do que uma ferramenta de descrição, porque a gente usa o cérebro para descrever um mundo à nossa volta e daí transmitir conhecimento. Então, quando a gente pega, por exemplo, extremos da área de ramo do conhecimento, como ciências e artes, e a gente vai ver por que que eles são extremos, nós vamos ver que eles são formas distintas para descrever o mundo à nossa volta, né, de maneiras completamente opostas. Por quê? Porque as ciências, representada aqui nessa lente de microscópio, vendo algum célula, algum tecido, ela vai explorar descrições que nós compartilhamos, ou seja, a ciência é uma forma de padronizar conhecimento de maneira que um cidadão no Canadá descreva algo, algum fenômeno, da mesma maneira que alguém da Malásia, que não fale a mesma coisa, que não estudou na mesma escola, mas compartilha aquela descrição comum, aquela linguagem comum. Ao passo que as artes
em oposição à ciência, ela explora as diferenças entre as descrições que existem nas nossas mentes. Ou seja, traduzindo, se eu estiver num museu de artes, né, e ver uma obra, e vir uma obra, é, eu vou descrever daquilo como eu percebo. Né? Ou seja, qual é a diferença, a forma como eu percebo aquela obra é diferente de outra pessoa e provavelmente todas as pessoas que vão observar vão descrever de maneira diferente que o próprio autor da obra. Por quê? A arte vai explorar a diferença, daí a beleza das artes, em tratar de coisas tão diferentes. E aí, a fundamentação teórica para essa descrição do mundo à nossa volta, ela foi formalizada, né, teoricamente, por Claude Shannon, em 1948, quando ele criou uma coisa que é usada amplamente hoje em dia, que é a teoria da informação. E aí, de maneira sintética, o que o Claude Shannon fez foi fazer uma analogia entre eh, a computação e a parte de eletrônica, ou seja, quando você queria purificar um sinal na eletrônica, você vai reduzindo o ruído e ficando com o sinal. Então, a mesma lógica que ele tirou do conceito físico da entropia, né, que é o excesso de incerteza, então você vai reduzindo aquela incerteza, remove ela para ficar só com o sinal, só com a informação. Então, esse arcabouço teórico gerou o que a gente hoje trabalha como teoria da informação, e isso aí fundamenta a descrição de sistemas, por exemplo. E aí vem o binômio complexidade e escala, escala e complexidade. A descrição daquilo que a gente vê, daquilo que a gente observa, daquilo que a gente quer transmitir, ela sofre o efeito da escala, porque a gente vai ver, por exemplo, observem essa cena um, é uma foto, dizem que uma imagem vale por 1000 palavras, né? Então, se eu pegar essa foto e pedir para alguém descrever, a descrição vai ser algo assim: olha, eu estou vendo uma imagem de uma paisagem, no primeiro plano eu vejo uma rocha, com uma árvore já sem folhas, isso aí pode me inferir, por exemplo, qual é a estação do ano ou qual é para os estudiosos da vegetação, em que parte do país ou da região ou do globo nós estamos, em função daquele tipo de vegetação. No segundo plano, nós temos um vale, né, praticamente sem vegetação, com vegetação gramínea, rasteira, e lá no fundo uma cadeia de montanhas, e na última cadeia de montanhas a gente vê ou uma cobertura de nuvens baixa ou ela é alta o suficiente para estar coberta de neve, dependendo de onde eu estiver falando no planeta. E a descrição vai ser assim: observe o seguinte, como eu tenho uma visão muito ampla, eu não consigo entrar em grandes detalhes e aí eu vou usar relativamente poucas palavras para descrever toda essa, entre aspas, big picture. Se eu fizer um zoom nessa região aqui, ó, da imagem, onde eu tenho essa árvore retorcida no pé da pedra aqui da rocha, e passar para descrever essa cena, agora eu estou vendo uma cena menor, mas com muito mais detalhes. Então, quando eu diminuir a escala, e aí tamanho da escala que não tem a conotação cartográfica, porque com cartografia é o inverso, mas vamos lá. Grande escala é a big picture, pequena escala eu estou vendo o detalhe. Quando eu vejo o detalhe daquela cena ampla lá, agora eu consigo ver que, na verdade, não é só rocha, árvore e o fundo lá no coisa. Eu tenho vida aqui também. Eu vejo aqui um cidadão, né, com um binóculo totalmente camuflado e aparentemente nós estamos tratando de um caçador, né? Um caçador ou um soldado combatente, aí eu preciso de mais detalhes. E para descrever essa cena agora, eu vou precisar de mais palavras, porque aumenta a complexidade da cena que eu estou vendo, porque eu estou entrando em detalhes, eu preciso de mais descrição para fazer isso.
Se eu fizer um novo zoom de onde está o nosso caçador ou combatente, a gente vai observar que ele não é um soldado, porque aqui nós temos aqui um logo de atividade de caça esportiva, alguma marca, né? E ele tem uma arma chamada besta, que é um arco e flecha com gatilho, e as suas setas aqui, as flechas, né? Então, aqui eu já posso inferir uma série de coisas, ou seja, pelo tipo de armamento que é utilizado, pelo ambiente, eu posso inferir que tipo de caça que ele faz, em que ponto do planeta ele pode estar, até a nacionalidade em função do tipo de camuflagem utilizada, ou seja, onde que esse esporte é comum e coisa e tal. E aí eu preciso mais ainda palavras porque eu consigo inferir coisas que não estão diretamente colocadas na imagem. Eu posso fazer a chamada storytelling, né? Ou seja, o que que tem por trás de tudo isso aí. Então, quando a gente combina complexidade e escala, nós temos, no contínuo aqui da complexidade de algo menos complexo para mais complexo, o oposto do que nós temos para a escala, né? Ou de menor escala, zoom in, para uma maior escala, zoom out. Ou seja, eu estou vendo a big picture, eu estou vendo o detalhe. Quando eu vejo o detalhe, eu estou nessa zona vermelha aqui, onde eu tenho muita complexidade com muito detalhe. E aqui nessa zona azul eu tenho pouca complexidade com muita área verificada e uma área verde aqui que é uma mistura dos dois. Então, agora, por exemplo, imagine se eu estiver com um drone sobrevoando uma praça de uma cidade turística bastante visitada. Paris, Roma, por exemplo, Londres. E tem uma praça lá que seja muito foco de turismo. E aí, o que, que nós vamos ter na observação do drone? Uma porção de gente vinda de lugares diferentes, culturas diferentes, indo para lugares diferentes, cada um com sua agenda, cada um com seu motivo para estar ali. E se eu for querer descrever aquela cena, eu não consigo fazer uma descrição além que seja uma descrição assim, turistas na praça Piccadilly. Pronto. É o máximo que eu posso fazer. Se eu quiser entender o que está se passando com cada um daqueles indivíduos naquele sistema, eu preciso fazer um zoom in e aí a complexidade vai aumentar muito, porque cada um vai virar um filme, ou seja, eu vou precisar de muitas palavras para descrever todos os elementos desse sistema. Ao passo que se eu tiver nessa cena aqui, uma cena de que eu vejo o todo de longe, com baixa complexidade, ou seja, uma tropa formada onde todas as pessoas fazem basicamente a mesma função, estão marchando em linha, né, em formatura. Então, uma descrição simples, é uma tropa marchando, né? E tudo o que acontece ali é fácil de descrever. E aí, quanto maior, a gente conclui que quanto maior a descrição de um fenômeno, maior vai ser a sua complexidade. Se eu tiver que descrever muito, eu tenho que usar muita palavra, muito texto, é maior a complexidade, né? Quando o sistema tem baixa complexidade, eu consigo observar até o cidadão bocejando ou como diria o outro, não, ele não está bocejando, ele está puxando o grito de guerra da tropa dele. Mas tudo bem. E aí, isso tem uma implicação nas estruturas de controle das organizações sociais. Então, essa imagem, essa figura aí, ela representa o que era as falanges macedônicas da época de Alexandre o Grande. O que, que eram as falanges? Era uma máquina de guerra poderosíssima, porque os soldados, né, e aqui você tinha aquele. Normalmente você tinha um centurião, que era um cara que era responsável por comandar uma centúria, né, 100 guerreiros e tal. E ele tinha que comandar todo mundo fazendo a mesma coisa. O que, que eles vão fazer? Cada um tem a sua sarissa, que é essa lança gigantesca aqui, e eles vão marchar. Observa que para marchar, o pessoal de trás fica muito mais fácil de caminhar com ela em pé, até porque ela não vai ser utilizada por hora, e a linha de frente vai estar com a sarissa apontada para os inimigos. E isso aqui tem uma inércia, um poder
de penetração muito grande no campo de batalha. À medida que alguns desses aqui forem se cansando ou forem sendo derrubados por flechas inimigas, pedras lançadas ou coisa e tal, a linha seguinte vai avançando, né, e assim sucessivamente. Isso aqui passava como um rolo compressor, não por acaso foi uma arma de guerra muito bem sucedida durante muito tempo, né? Mas observe que aqui a estrutura de controle é muito simples. Basta um centurião para tomar conta dessa tropa toda. Se a gente fizer um fast forward no tempo, vamos chegar à estrutura da organização social moderna. Então, nós temos aqui uma empresa onde nós vamos ter aí o chefe, diretor, CEO, comandante, seja lá o que for. Dentro da organização que está sob a responsabilidade dele, nós temos uma diversidade de funções organizadas por recursos humanos, P&D, produção, enfim, marketing e tudo mais. E essas funções vão exigir habilidades distintas. Então, quem trabalha aqui no RH não é o pessoal do P&D, o pessoal do P&D não é o pessoal da produção, não é o pessoal de vendas e assim sucessivamente. Essas funções são colocadas de uma maneira vertical, por assim dizer, nós não vamos entrar aqui na parte de organização, não, mas é, para que horizontalmente os processos que fazem essa organização funcionar sejam transmitidos de função a função até a saída da organização e entregar os dividendos, os lucros para os acionistas, que em última instância são os donos, né, que fizeram essa organização funcionar, ou outra saída, os produtos e os serviços para o mercado que pagam para que isso aqui funcione, pague todos os salários de quem trabalha aqui dentro e, em última instância, pague os lucros necessários, para a razão pela qual os acionistas criaram essa organização. Ok? Então, nessa organização moderna, este cidadão que aqui está, ou cidadã, ele não vai comandar, não vai dirigir uma centena de pessoas, porque isso é virtualmente impossível, porque ele precisa chefiar uma meia dúzia de sete, oito, né, diretores que vão, por sua vez, chefiar outros sete ou oito gerentes gerais e assim sucessivamente até chegar no chão de fábrica. Por quê? Aí no chão de fábrica vai aumentando a a amplitude de controle, porque vai diminuindo a complexidade do trabalho sendo exercido lá na frente. E aí nós temos o quê? Os comportamentos de larga escala, que são feitos em toda a organização, de cima a baixo, né? Aqui está invertido, né? O baixo é lá, está no topo da imagem, ou seja, o chão de fábrica até a chefia. Esses comportamentos de larga escala eles não podem ser mais complexos do que o CEO, por uma razão muito simples. O dia tem 24 horas, tanto para esse cidadão aqui como para esse cidadão. Então, o presidente de um país como o Brasil, ele tem 210 milhões de pessoas sob a sua responsabilidade, ele não pode coordenar o trabalho de cada um deles individualmente, porque isso é uma tarefa virtualmente impossível. Por isso, ele tem uma composição ministerial e assim sucessivamente. Né? E aí, se a gente entrar no número de ministérios, nós vamos entrar contrariar aquilo que eu acabei de falar ali atrás, ou seja, não é para ter tanto ministério assim, mas isso fica para outro dia. Então, o que acontece na organização? Quanto mais para baixo, né, do chão de fábrica, quanto mais em direção à linha de frente nós vamos, maior é o detalhamento da informação. Quanto mais próximo à cúpula da organização, maior a necessidade de filtrar a informação para que a complexidade não extrapole o CEO. E aí, a gente chega à conclusão de que a complexidade escala vai afetar eh, grandemente o sucesso dos organismos. Por quê? Porque ser complexo é a única maneira de ser bem-sucedido em um ambiente complexo. Por isso que as empresas, à medida que vão crescendo e aumentando a sua amplitude de negócio, elas vão se tornando mais complexas, elas vão se especializando. É praticamente uma corrida armamentista. Né? Um lobo
siberiano aí, ele precisa ter pernas longas, ele tem que ser capaz de correr longas distâncias, ou seja, ele precisa de um arcabouço de complexidade para aquele habitat onde ele opera, senão ele não vai ser bem sucedido. E o ser humano, que ele nasce um bicho bem simples, ele tem que ser cuidado pelos pais até atingir, sei lá, 2 décadas, né? A gente cuida dos filhos até o final da adolescência, para ele ser entregue à sociedade e ser capaz de, por exemplo, colocar um satélite em órbita. Até a vida adulta, ele é um ser relativamente frágil. A complexidade vai sendo colocada à medida que a vida segue. E daí, e daí, nós vemos como é que é o papel da escala versus a complexidade nas aplicações dos sistemas, né? Eu comentava no outro segmento como a gente deve lidar com ambientes complexos, né? E como resolver problemas complexos criados pelo homem, como conflitos armados, questões de saúde pública ou de educação. Vamos ver rapidamente cada um deles. Por exemplo, é, a evolução da guerra desde a antiguidade até as guerras totais criadas quando os exércitos passaram a ser tratados como grandes organizações administrativas, né, o que permitiu a criação de grandes exércitos a partir do século XVII e XVIII e chegando no auge na Segunda Guerra Mundial. Nós vimos que aquela guerra total colocava sistemas relativamente simples num campo aberto. Então, o exemplo mais simples disso seriam as marinhas num ambiente bidimensional pré-submarino, onde você tem as frotas colocadas num ambiente, né, no oceano que é plano, eminentemente plano, não tem montanha nem nada, então vai ter maior altura vai ser a onda, e você dispõe daquilo ali até onde a vista alcança. Na medida que as forças foram evoluindo a sua forma de atuação, chegamos à guerra moderníssima, né, a guerra atual, onde você tem uma mistura muito grande de quem é amigo e quem é inimigo. Por exemplo, se eu pegar um exército nacional e tiver que gerar um conflito, né, gerir um conflito interno, por exemplo, vamos subir o morro para debelar um levante ou uma questão de distribuição de drogas e tudo mais, eu não posso simplesmente fazer uma guerra aberta onde eu coloco os carros de combate no padrão que a gente via na Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque ali vai ter cidadão do mesmo país, amigos e inimigos vão estar misturados. Eu não posso simplesmente fazer aquela larga escala num ambiente de alta complexidade. Uma coisa não vai combinar com a outra. Então, isso exige alta capacidade de comunicação em tropas extremamente especializadas, que eles possam ir em poucas unidades, mas se comunicando lá com o QG, o quartel-general, que fica numa sala muito lá atrás, tendo imagem provida por drones, comunicação com cada um desses capacetes que estão aí. Então, a complexidade aqui ela é inimiga da grande escala. A mesma lógica se aplica à saúde pública. Todo mundo, eu fui bem sucedido, eu tenho dinheiro no banco e eu quero o melhor médico para mim e para minha família. Todo mundo quer isso. Agora, suponha que nós vivamos numa sociedade muito rica, muito bem sucedida. Se todo mundo quisesse ter o melhor médico à sua disposição, nós teríamos que ter praticamente o mesmo número de médicos igual ao número de cidadãos. Isso é virtualmente impossível, até porque os médicos precisam também de médicos, porque eles vão ficar doentes eventualmente. Então, nós teríamos que ter, no mínimo, metade da população de médicos. Isso não é possível. Né? Então, existe como é que se trata a saúde pública? Eu tenho que fazer triagem. Então, eu tenho uma quantidade de especialistas bem pequena, e eles só vão ser utilizados quando chegar naquela necessidade. Então, nessa triagem, a pessoa vai para um hospital e vai fazer lá aquela como é que é, anamnese,
qual é a temperatura, qual é a pressão, você está sentindo bem, o que que você comeu. E isso não precisa ser um médico especialista, eu posso fazer isso com um corpo de enfermagem para fazer aquela primeira leva. A partir dali vai para um clínico geral. Do clínico geral ele vai conseguir pedir uma bateria de exames em função do resultado dos exames, aí ele vai encaminhar para o especialista e assim sucessivamente, ok? Então, ou seja, quanto maior a escala, maior a simplicidade ou menor a complexidade. Na medida que eu aumento a complexidade, eu preciso diminuir a escala até chegar ao cirurgião, um neurocirurgião, por exemplo. Eu não posso colocar todo mundo na mão de um cardiologista ou de um neurocirurgião ou de um endocrinologista, porque nem todo mundo precisa daquela especialidade naquele momento. Eu preciso equilibrar essas coisas. Na educação não é diferente, né? Quando a coisa é simples, né, no ensino fundamental, uma professora pode cuidar, como era na minha infância, uma professora podia dar aula de ciências, de português, de matemática, porque o nível cognitivo ali ainda era inicial, não precisava de grandes complexidades. À medida que a gente vai especializando, e alguns fazem, passam do ensino médio para o ensino superior, do ensino superior para a pós-graduação, na sua especialidade e tal, aí você vai ter um programa específico para aquele estudante, até um dia que esse estudante vire um doutorando e ele vai ter um orientador de doutorado, ou seja, tete a tete ali, um aluno com um doutorando até terminar a tese dele. Ou seja, à medida que vai ficando a coisa mais complexa, eu tenho que necessariamente, forçosamente, diminuir a escala. Não se pode aí essa utopia de falar, não, universidade é para todos. Não necessariamente, porque nem todos têm a mesma vocação, nem todo mundo quer ser engenheiro, nem todo mundo quer ser médico. E aí essas formações, essas profissões precisam de formações longas, né? Medicina são 8 anos entre a universidade e a parte de residência, especialização e tudo mais. Nem todo mundo está disposto a fazer isso, né? Não é necessariamente uma necessidade plural. Tá? É necessário balancear as coisas. E aí vamos para o próximo conceito de sistemas, estamos aumentando a complexidade aqui. Vamos para o conceito de evolução, né? A evolução ou evolução competitiva, ela foi iniciada, né, como assunto a partir do Charles Darwin, né, a evolução das espécies, que ele determinou aquela da a sobrevivência dos mais fortes. Durante quase 100 anos, essa foi a máxima, né? Os organismos mais fortes serão aqueles que vão sobreviver. Então, aqui nós temos um exemplo aqui de Olimpíada, aqui a Olimpíada, eu não me lembro, Londres 2012, dá para ver ali, né? Tem aí o Usain Bolt na largada da final dos 100 metros rasos, que ele ganhou, uma das 3 medalhas de ouro dele nos 100 metros rasos. E aí nós temos, o que que nós temos aí? Nessa final nós temos 8 atletas que vieram de uma seleção absurda, né? Cada um para chegar na Olimpíada, para simplesmente estar lá, ele tem que ter sido um dos melhores do país dele de origem. Para ser um dos melhores do país de origem, ele tem que ter sido o melhor da região, o melhor do estado, o melhor da cidade, enfim. Aquela peneira vai chegando até os 8 melhores do mundo estão aí, e um vai chegar em primeiro e o outro vai chegar em último lugar lá. Aliás, eu falei 8, mas aqui são 9, né? Nós estamos aí pelo short. O primeiro que aparece aqui no coisa é o nono. Enfim, e não é bem assim que funciona na natureza, né? A evolução competitiva permite que vários sejam os vencedores, né? Os organismos vencedores não são o único, não é uma medalha de ouro, são várias medalhas de ouro para se chegar lá no final. Como eu ia dizendo, durante praticamente um século, o conceito que ficou, graças a Charles Darwin, sem ele não haveria a evolução desses conceitos, era o da evolução competitiva pura e simples. Mas no início do século XX, a partir dos estudos que foram batizados como a era do neo-darwinianismo, né,
Fisher, Haldane e Wright formularam esse novo arcabouço teórico e, em 1969, um biólogo inglês chamado Richard Dawkins escreveu um livro chamado The Selfish Gene, ou seja, o gene egoísta. E nesse livro ele fez uma analogia interessantíssima que foi capaz de explicar a lógica do neo-darwinismo de uma maneira que não era compreendida por praticamente ninguém, que ainda estavam presos àquele paradigma criado pelo Charles Darwin da evolução do mais forte. Então, em vez de colocar o organismo mais forte, o gene egoísta colocava assim: vamos fazer uma analogia de que cada organismo é como se fosse um barco de corrida, ok? O organismo é o barco e não o remador, mas o barco. E esses barcos vão competir entre si. Mas dentro dos barcos, cada organismo, ele é, porque na época de Darwin ainda não existia o conceito de gene, né? Isso veio depois. Então, cada barco, cada organismo possui o seu pacote genético. Então, na verdade, quem vai fazer esse barco ganhar é a sua composição genética. E aí, no exemplo dele, no livro de Selfish Gene, ele fazia a seguinte analogia. Imagine que nessa competição nós tenhamos remadores monoglotas em cada barco, ou seja, em cada barco não. Nós tenhamos dois tipos de remadores, que são todos eles monoglotas. Ou ele fala inglês ou ele fala alemão. E o remo é um esporte de força, mas não só força. Não adianta colocar Schwarzenegger e Mike Tyson remando aí, porque não basta. Tem que ter coordenação, tem que ter comunicação. Então tem que ter força e comunicação, tem que ter cooperação também, né? Então a competição aqui se dá por esse binômio, competição versus cooperação. E como existe nessa modalidade de esporte uma necessidade de coordenação grande, a comunicação tem um papel preponderante. Então, vamos supor que nós temos a montante da raia, um pool, né, um estoque de remadores, e esses remadores são distribuídos 4 a 4 por cada barco, aleatoriamente. Então, um barco eu posso ter 4 remadores alemães, ou 4 remadores ingleses, ou 3 mais um, ou 2 mais 2, ou um mais 3, ou zero mais 4, enfim. Eu vou ter essas combinações possíveis. Ou 4 que só falam um idioma, ou 3 que falam um idioma com mais um que não fala, e 2 que falam um idioma e 2 que falam outro, que podem estar dispostos alternadamente ou não. Então, todas essas combinações possíveis vão fazer os barcos serem mais ou menos competitivos é, 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 probabilisticamente. E depois de muitas passagens, estatisticamente, se eu chegar ao final de cada regata, né, não sei se para remo também é regata, só é para vela. Depois de cada corrida, se ao final dela eu colocar os remadores do barco vencedor, trago de volta para o pool, né, para o estoque de remadores, e aqueles que perderam não voltam mais, seguem, né? Derrotaram, não voltam mais a competir. Então, depois de muitas passagens, aquele idioma que teve a sorte de ficar mais vezes combinado nos barcos, por melhor comunicação, assumindo que todos eles têm a mesma capacidade física, né, em termos de força, vai fazer com que haja uma depuração do gene, né, que fala inglês ou que fala alemão em relação ao outro, porque o ambiente fez com que, o sorteio fez com que eles fossem colocados juntos mais vezes. Isso aí faz com que essa combinação de evolução, de competição e cooperação torne aquele organismo vencedor em detrimento do outro. Esse, essa nova forma de abordar explicou muito mais coisas, por que não necessariamente o mais forte sobreviveria. Porque existem animais no reino animal que falam assim: "Pá, mas como é que esse bicho fraquinho está aí e o outro mais forte pereceu?", né? Porque não era simplesmente a visão do mais forte.
E uma outra coisa que depois disso ainda veio foi que não basta só a questão genética, porque se fosse a questão genética a única explicação para a evolução, o filho de peixe, peixinho seria, né? Então, aqui na imagem da esquerda, nós temos um senhor e um homem mais jovem. Então, suponhamos que aquele senhor tenha sido campeão olímpico na época dele e esse da esquerda é o filho dele. Então, esse cara, teoricamente, teria que ser um atleta olímpico, ganhador de medalha, medalhista, porque é filho de um campeão. E, na verdade, o que a gente vê na cena da direita é que é uma relação que é não genética, não hereditária. Normalmente, os melhores atletas não são os filhos dos melhores atletas, são os filhos, entre aspas, dos melhores treinadores, ou seja, das melhores escolas de formação de atletas. Então, existe uma cooperação colocada junto dessa evolução competitiva. A gente viu o exemplo aqui no Brasil, o Pelé foi o melhor futebolista de todos os tempos, e o filho dele, o Edinho, não necessariamente se tornou um atleta do mesmo padrão, sequer de nível de seleção. Por outro lado, nós temos um outro fenômeno que vai além da cooperação e competição, que é a da especialização. O melhor jogador de basquete de todos os anos é o Michael Jordan, que está aí vestindo a camisa do Chicago Bulls à esquerda. E a fatalidade, depois dele ganhar 3 títulos, o pai dele foi morto num assalto e ele era muito ligado ao pai e resolveu se aposentar prematuramente porque ele tinha prometido, ou seja, o pai dele desejava que ele fosse atleta de beisebol quando ele era garoto de high school. E eles eram muito ligados, a relação não era nem paternal, era praticamente de amigo. E ele ficou muito abalado e decidiu fazer uma homenagem. Ele tinha ganhado muito dinheiro, muito sucesso, né? 3 finais, 3 títulos pelo Chicago Bulls e resolveu encerrar a carreira de basquete e foi jogar beisebol. Ele tinha sido atleta de beisebol quando garoto, mas obviamente não como adulto. E aí ele foi para o Chicago White Sox e não funcionou, porque como ele era um bom atleta, obviamente, né? Um atleta de basquete profissional um excelente atleta fisicamente falando, mas ele não tinha o mesmo desempenho do que os jogadores da National Baseball League, NBL. É, e aí não deu muito certo no White Sox, ele acabou indo jogar na Minor League num timinho bem pequeno, e aí o time ganhou notoriedade porque para onde viajava vendia, nunca se vendeu tanto ingresso porque o Michael Jordan estava no time. E passadas 2 temporadas, né, com o White Sox e com esse time da Minor League, ele decidiu, ok, já cumpri a promessa para o meu pai, ou a dívida que ele imaginava ter, e voltou para a NBA e ganhou mais 3 títulos com o Chicago Bulls, mostrando o seguinte, ele continuava um excelente atleta, mas o quadrado dele era o basquete e não o beisebol. Isso explica, por exemplo, o papel dos nichos, né, nos biomas. Então, assim, como é que o panda, que é um bicho tão dócil, consegue sobreviver por tanto tempo? Porque ele ocupa um determinado nicho, onde ele é muito bem sucedido. Se ele tivesse no Kalahari, ele ia virar presa fácil para hienas e leões e não ia sobreviver. Onde ele está, é que nem o bicho preguiça na Amazônia, quietinho na dele e tal, mas lá ele se dá bem. A mesma coisa que à direita, nós vemos aqui um lutador de sumô. No MMA, provavelmente ele não seria muito feliz, certamente não seria nada feliz nos 100 metros rasos ao lado do Usain Bolt. Mas no quadrado dele lá, não é quadrado, mas na arena onde ele disputa as lutas de sumô, não tem para ninguém, porque ele é um atleta especialmente altamente especializado. E aí nós chegamos à conclusão de que existe o- a competição, cooperação versus nicho, gera um processo evolutivo que, mais uma vez, se a gente fizer uma analogia com esportes, nós vamos ver que, por exemplo, vamos pegar o exemplo que eu gosto tanto, que são as equipes da NBA.
é o mais alto nível de basquete no mundo, né? Qualquer atleta que vista uma camisa de time da NBA é um excelente jogador de basquetebol. Quando vira um time dando uma surra no outro, você fala assim: ah, aquele time é ruim. Não é, porque o outro time é muito melhor. Mas, e eu estava num dia bom e tudo mais, numa noite boa e tudo mais. Então, o que que acontece? Nós vamos ter na NBA 30 equipes, 15 na Conferência Leste, 15 na Conferência Oeste, e existe uma competição acirrada entre essas equipes. Vamos chamar aqui de CE. Essa competição entre equipes precisa de atleta ser formada por atletas extremamente. Normalmente cada uma tem 15 atletas, 12 são inscritos a cada noite e 5 jogam simultaneamente, né? E vão sendo substituídos à medida que o jogo vai passando. Então, cada um daqueles atletas são extremamente competitivos para serem os atletas que são. Mas para que o time deles seja bem sucedido, esses jogadores têm que ser cooperativos. Se for aquele atleta extremamente egoísta, o time dele não vai se dar muito bem, porque nós não estamos falando de 100 metros rasos, nós estamos falando de um esporte por equipe. Para que a equipe seja competitiva, ela precisa ter atletas cooperativos. E aí as equipes começam a fazer um mercado de compra e venda de jogadores que sejam intrinsecamente competitivos, mas que sejam basicamente cooperativos para que exista cooperação entre esses jogadores. Mas essa cooperação entre jogadores, ela vai até um certo limite, porque os starters, né, aqueles que são titulares, eles têm um contrato muito melhor. O salário deles é muito maior do que aqueles que são do banco, aqueles que são reserva. Então, todo jogador quer ser titular. Existe ali uma certa lógica entre eles, mas para que um seja titular, ele não adianta ele ser titular de time ruim. Para ele ter bons contratos, ele tem que ser titular de time bom. Para que ele seja titular de time bom, ele tem que ter colegas que sejam cooperativos, e aí isso vai fazer com que as equipes sejam competitivas, e aí vai haver a competição de todos, né, entre os jogadores, que vai fazer com que as suas equipes sejam competitivas. E aí isso aí é uma espiral, imagine isso aí saindo do plano não bidimensional, mas tridimensional, né? Uma espiral virtuosa. Por quê? Porque a NBA é bem sucedida, porque ela disputa muito horário de TV. Ganha de quem? Vai ganhar do futebol, do futebol americano, do hóquei, do beisebol, do soccer, né, que é o nosso futebol, para que os patrocinadores paguem mais, para que essas 30 equipes ganhem mais dinheiro. Então, elas têm que ser competitivas entre si, mas fazer com que aquela liga de basquete seja mais competitiva do que as outras ligas. Então, existe uma cooperação entre elas dentro que extrapola o ambiente de competição. E essa evolução cooperativa, ela chega ao exemplo de, por exemplo, aqui a nossa seleção de ouro, também da Rio 26, né, a seleção brasileira de voleibol, onde nós temos aí atletas que são todos eles estrela, cada um deles é estrela no time em que jogam, seja time no Brasil, na Itália, onde for, eles são estrelas porque eles são o topo do topo, né, o creme de la creme do voleibol mundial. Mas eles têm que arranjar um jeito de cooperar, porque quando eles se juntarem na seleção brasileira, vai haver 6 titulares e os outros vão ser reserva. Então, se não houver essa cooperação, o time não vai subir no pódio. Ok? E assim é na vida natural, né, no ambiente natural, e é a vida das organizações. As pessoas, todo mundo quer ser bem sucedido dentro da sua organização, mas as organizações têm que ser bem sucedidas no ambiente competitivo, junto a outras eh, organizações que estão no mercado. E com isso, nós encerramos a primeira etapa, a primeira parte desse programa, para responder essa pergunta de como lidar com problemas em ambientes complexos. Primeiro, a gente precisa entender esses conceitos todos que foram passados, e aí depois a gente vai ver que esse pano de fundo de sistemas complexos, eles vão nos servir como subsídio para entender a gestão da inovação. E aí, na próxima parte, etapa 2, nós vamos ver os principais modelos e estratégias
que regem a inovação.